Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós veremos então sobre o protocolo ARP na prática usando o Wireshark. Bom, aqui estão os slides então que a gente vai seguir. Esse aqui vai ser o conjunto da agenda aqui dos tópicos que a gente vai abordar. Basicamente é o seguinte, nós vamos ver a parte de uma introdução básica, depois veremos aqui a parte do processo de resolução usando o protocolo ARP, a estrutura do pacote e, na sequência, a gente vai ver 3 exercícios práticos aí usando o Wireshark, tá bom? E, por fim, as considerações finais. Bom, primeiro então, né, contextualizando um pouquinho sobre essa questão do protocolo ARP. A gente vê o seguinte, tá? A gente tem lá na camada de enlace, nós que já estudamos aqui as arquiteturas de redes e computadores, né? A gente viu lá que no nível 2 a gente tem a camada de enlace. Nessa camada de enlace, nós temos as comunicações que a gente diz que são adjacentes, ou seja, quando tem somente dois dispositivos, eles se comunicam diretamente. Então, a gente diz, por exemplo, que se nós temos um computador né, que ele tem uma interface sem fio, por exemplo, se comunicando com um celular diretamente, eles estão a um salto de distância, que a gente diz, né, eles conseguem se comunicar sem o intermédio de outros dispositivos, a gente diz que esses dispositivos estão adjacentes, então eles se conversam de par a par, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, é nesse nível de comunicação que se dá ao nível de camada de enlace. E aí, os switches, que são aqueles dispositivos que ajudam na comutação, da troca de dados, né? Inclusive o nome em português é comutador, então os switches eles vão fazer a interconexão desses dispositivos através do endereço MAC. Ou seja, cada dispositivo se comunica diretamente com o switch. E para isso ele tem uma tabela lá, o switch que ele usa, né? Que ele vai fazer um gerenciamento dessa tabela. Então essa tabela a gente chama de CAM, né? Que vem a ser o Content Addressable Memory. Então vai ser uma memória endereçável de conteúdos, por exemplo, né? E lembrando aqui que MAC, que é aquele endereço que já vem lá do fabricante, ele significa Media Access Control. Então, no caso, o switch ele vai usar essas informações do endereço MAC para conseguir fazer a comunicação. E aí, nós temos no nível superior a camada de rede. Lembrando que aqui, né, a camada de rede, ela vem a ser um nível acima. Então, nela nós não temos a comunicação entre dispositivos par a par. Aqui na camada de rede nós temos os roteamentos, ou seja, a comunicação através de uma rede de intercomunicação, uma rede de interconexão que a gente diz, né? Que nós temos entre um destino A e B, nós temos diversos outros computadores, e aí entre eles nós precisamos usar algoritmos de roteamento, precisamos ter um tipo de endereçamento que é diferente do MAC, que aqui no caso do nível de camada de rede, o nível 3, nós usamos o endereço IP, que é o Internet Protocol. Bom, só que agora que a gente sabe que nós temos em nível de rede esse endereçamento em nível de IP e na camada de enlace nós temos o MAC address, surge a seguinte pergunta: como, né? Como que a gente consegue fazer a comunicação entre essas duas associações, entre esses dois tipos de identificador? Como que eu associo um MAC com um endereço IP? Como que as redes tratam isso, né? Como que se relacionam esses dois conceitos? E aí é que surge o protocolo ARP. Lembrando que o ARP aqui significa Address Resolution Protocol, ou protocolo de resolução de endereços. E ele vai ter aí na sua definição, né, que a gente diz que são as RFCs. As RFCs aqui, só para dar uma visão geral, a RFC é o Request for Comments, né, que eles falam que seria uma espécie de uns rascunhos de algumas padronizações que os estudantes lá no início da década de 70, por ali, eles escreviam, né, os estudantes dos cursos de computação, principalmente, eles ajudaram a escrever esses tipos mais primitivos, um pouco de padronizações, para fazer com que depois, posteriormente, fosse feita uma padronização mais robusta, vamos dizer assim, né? E aí, então, no caso do ARP, a RFC que regula ele é a 826. Aqui eu trago para vocês uma visão bem básica de como que é essa comunicação que está prevista na RFC, que são as requisições e as respostas. Então veja o seguinte, dado um determinado computador aqui, quando ele vai mandar uma requisição, ou seja, ele quer saber, né, quem que é a associação do determinado MAC para um determinado IP, ele vai mandar uma mensagem broadcast, que a gente diz. Então, vocês podem ver aqui que nesse primeiro instante, a mensagem está sendo enviada para todos os computadores. Nós temos uma setinha para cada computador da rede. E essa requisição é como se perguntasse, olha, qual que é o endereço MAC
do tipo de IP, né, que seria aqui, vamos supor, 192.168.0.1. Então ele pergunta qual que é o endereço MAC aí, né, desse endereço de IP, né, que vem a ser 192.168.0.1. E a resposta, a gente pode ver que ela é unicast, né, ou seja, de um único computador para o determinado computador que perguntou. E é importante ressaltar aqui que ele está passando por meio de um switch. Nós temos um switch sempre fazendo a conexão, né, entre eles. E a resposta é como se o computador dissesse: olha, eu sou o IP 192.168.0.1 e o meu endereço MAC, que no caso é F2, 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 né? Então, é essa forma aqui que vem a ser a requisição-resposta. Só aproveitando para reforçar também, né? Eu comentei que o endereço MAC ele vem a ser um endereço que é fabricado, vem já no processo de fabricação do computador. Então, cada fabricante ele recebe uma quantidade de números ali que ele pode criar os seus endereços MAC. E aí é importante aqui a gente notar também que eles são codificados usando o hexadecimal, que é uma forma, digamos assim, que nós conseguimos representar uma grande quantidade de informação, muito mais do que se consegue com o endereço IP, né, que nós temos 4 bytes ali que a gente fala, né? Enquanto que aqui no Mac a gente tem aí, nós temos 6, né, 6 combinações de pares de informações em hexadecimal. Então a gente consegue, nós temos capacidade para representar um número muito maior de informações de identificadores desses dispositivos. Bom, voltando aqui, então, de maneira geral, é isso, né? Daria para fazer uma espécie de uma analogia onde o transmissor ele diz: oi, pessoal, né, meu endereço IP é o 92.168.0.1, o meu MAC é esse aqui, eu preciso enviar algo, né, para o endereço lá que é o 92.168.0.1. Quem é que tem esse endereço MAC? E aí a resposta seria algo do tipo: eu possuo o endereço, a IP X e meu endereço MAC é tal. É só para ilustrar para vocês, né? E aí nós temos aqui um outro ponto muito importante, porque agora que a gente já está entrando nessa parte da análise do tráfego da rede, é importante que nós tenhamos uma noção da estrutura do protocolo que a gente vai analisar. Então, aqui no caso do ARP, a gente vai dar uma olhadinha também e, posteriormente, em análises futuras, a gente também vai analisar essa informação porque ela é importante. Então, aqui no caso, né, do cabeçalho, né, do protocolo ARP, nós temos o tipo de hardware, o tipo de protocolo, o tamanho do endereço do hardware, o tamanho do endereço do protocolo, e nós temos a descrição precisa do o que é cada um desses campos. Então, por exemplo, no tipo do hardware, normalmente vai ser o Ethernet. E aqui eu queria chamar um pouco da tua atenção pelo seguinte, porque lá naquela aula que nós tivemos a respeito dos tipos de endereços lá, dos protocolos das camadas de rede, nós vimos que no nível de enlace nós temos exatamente esse protocolo Ethernet. Então fica aqui um comentário, né, onde a gente consegue fazer relação entre o que é a arquitetura de rede de computadores, mais precisamente na camada de enlace, e o que a gente consegue ver dentro do Wireshark, que é exatamente essa informação aqui, que é o tipo de hardware aqui, do protocolo ARP. Além disso, nós temos como tipo de protocolo o protocolo superior à camada, né? Então, normalmente vai ser lá algum protocolo da camada de rede. Nós temos o tamanho do endereço de hardware, que vai ser aqui em octetos, né, de bytes sobre o hardware em uso, e também o tamanho do endereço lógico, aqui no caso do endereço, do tamanho do endereço do protocolo. Além disso, nós temos outras informações aqui, como por exemplo, a parte do endereço de hardware de origem, a parte do endereço do hardware de destino e o endereço do protocolo de destino. Aqui também eu queria chamar a tua atenção. Quando a gente analisa o protocolo ARP, um dos pontos mais importantes vem a ser a origem e o destino. Só que aqui nós vamos analisar em nível de camada de enlace. Então a gente consegue saber a origem e o destino com base no endereço MAC. É por isso que esses pontos aqui são tão importantes quando a gente faz a análise do protocolo ARP, considerando aqui o escopo do nosso curso, que é ter uma visão prática do como que funciona essa questão das arquiteturas de redes de computadores na prática usando análise de tráfego de rede. Então, aqui ó, eu deixei para vocês uma representação, né, do que seria essa estrutura do protocolo ARP, mostrando aqui cada um dos pontos, né, que a gente consegue ter, a quantidade de bytes que é endereçada, qual o tipo de informação, de uma maneira bem conceitual de como que seria a visualização dessas informações da estrutura do protocolo ARP.
Então, passando já para a primeira prática aqui nós vamos fazer o seguinte, nós estamos usando como base algumas capturas que já são prontas e elas vieram lá como uma parte, né, da publicação do livro do Chris Sanders, que ele faz assim, um estudo muito minucioso sobre a análise de tráfego usando a ferramenta do Wireshark. É assim, ó, é um livro de cabeceira, é um livro muito bom. Eu vou deixar para vocês aqui no material também como referência esse livro, caso você tenha interesse, caso você queira aprender um pouco mais. Eu sugiro, assim, eu reforço, né, que eu indico fortemente a aquisição desse livro e eu vou deixar como referência aqui para vocês, tá? Se caso você quiser aprender mais, eu sugiro, eu acho que é um bom investimento para o teu aprendizado. Então, no caso aqui, ele disponibilizou esse arquivo que é o ARP Resolution, né? PKPNG. O que a gente quer ver aqui nessa prática? Nós vamos abrir esse arquivo e nós vamos identificar a requisição e a resposta e vamos ver algumas informações que estão lá e que vão especificar exatamente a parte do que é alguma visão básica do que é essa organização das arquiteturas de redes de computadores. Bom, então vamos lá. Abrindo o nosso Wireshark aqui, a gente pode lembrar, né, que com a máquina virtual aqui, a ideia é deixar para vocês uma instalação zeradinha, sem nenhum tipo de arquivo, de programa que possa, talvez, ser diferente da instalação que você tem aí, né? Então, é a forma mais tranquila possível da gente conseguir fazer algum tipo de teste, né? Então, aqui, eu deixei aqui na minha pasta meus documentos, ó, nós temos todos esses arquivos aqui, são as pastinhas também que eu vou deixar disponível para vocês. Então, nós vamos começar aqui pelo protocolo ARP, tá? E o arquivo que a gente vai abrir primeiro é esse aqui, ó, é o ARP Resolution. Então, a gente vai abrir ele. E aqui dentro, ó, vejam o seguinte, esse protocolo ARP, ele vem a ser o mais simples possível para a gente conseguir fazer algum tipo de análise. Por quê? Porque é um protocolo muito simples. O que a gente pode ver aqui, ó? Nós temos somente dois pacotes a gente tem. No pacote 1 nós temos como origem, né, uma informação aqui que ela é originada aqui, né, de um dispositivo que chama Honrai aqui, né? E ele tem como destino o broadcast, ou seja, ele está sendo enviado para todos os computadores da rede. E a informação que nós temos aqui é a seguinte, ó. Who has o 192.168.0.1, né? Cell e aí 192.168.0.14. O que quer dizer isso? Quem tem o endereço 192.168.0.1, traduzindo, né? Fale para, né, 192.168.144. E aqui nós temos o outro pacote aqui embaixo, no 2, que é a resposta. Ele diz, ó, 192.168.0.1 está, e aí temos o endereço MAC, que é o 001346. Então veja o seguinte, ele está dizendo para a gente, é como se fosse uma pergunta e uma resposta. Quem tem o endereço IP tal responde para o endereço tal. E aí ele diz que, ó, que é o endereço, quem tem o endereço e qual que é o endereço MAC. Então, olhando aqui a parte mais propriamente dita da análise, lembrando que nós temos aqui, né, na parte da lista de pacotes, quando a gente abre um pacote, nós temos os detalhes do pacote. Então, pegando o primeiro pacote da lista, nós temos ó, as informações aqui ó, do frame. O que tem no frame aqui? Aqui, pessoal, nós vamos ver todas aquelas informações que a gente viu dos cabeçalhos do pacote. Então, aqui nós temos informações que são a parte dos bits mesmo. Quando eu seleciono aqui, vocês podem ver que ele selecionou todos os bits do protocolo. Ou seja, a gente está na camada física. Aqui, ó, Ethernet 2. Então, ele diz aqui, Ethernet 2, o que é? É o nível de camada de enlace. Nós temos uma origem, né? E aqui, entre parênteses, temos o endereço MAC, ou seja, uma informação que ela representa mesmo uma informação da camada de enlace. E o destino é um broadcast. Vejam que até o broadcast está codificado numa forma de MAC address, usando essa notação aqui FF, né, que é o número máximo de endereços que nós temos dentro de uma camada dentro do endereço MAC. Então está mandando para todo mundo. E depois nós temos o campo específico aqui, ó, que é do protocolo ARP. Então nós temos o hardware type, que nós vimos lá, que é o tipo 1 Ethernet, né? O tipo do protocolo, que é o IPv4, né? Temos o tamanho do hardware, o tamanho do protocolo, e nós temos também aqui a questão da especificação de que essa aqui é uma requisição, porque nós temos o upcode request one, aqui, né, que diz que é uma requisição, e detalha quem que é a origem e o destino. Então esse aqui seria o pacote
o pacote 1, o pacote de requisição. Vamos olhar agora então a resposta. A resposta a gente vê o seguinte, ó, que quem respondeu é um D-Link, né? O D-Link aqui, porque estão dizendo que provavelmente é um roteador, né? E ele tá se comunicando com o ROM High lá, que é o mesmo que mandou o pacote. E aqui dentro nós temos, olha, as mesmas informações em relação à origem, destino, na parte de camada 2 e na parte do protocolo ARP, nós temos que é um reply, ou seja, uma resposta. E ele está especificando também que é um Ethernet, que é um tipo de protocolo IPv4 e o upcode aqui, o reply é 2. Então, aqui a gente já consegue ter uma visão de como que funciona o protocolo ARP, bem na prática mesmo usando o Wireshark. No entanto, nós não vamos parar por aqui a nossa análise do tráfego da rede. Essa aqui foi só uma pitada inicial para a gente conseguir entender o que é o protocolo ARP. Porque aqui, quando a gente vê, olha só, aqui eu deixei para vocês de maneira bem mastigada o que a gente quer ver da questão da camada de enlace, o que mostra que é uma requisição, né? E o que mostra que é uma resposta também. Mas nós temos mais duas práticas que também são importantes. Aqui na nossa prática 2, a gente vai pegar um outro arquivo, que é o ARP Gratuitous aqui, né? O que seria essa questão aqui do ARP Gratuitous aqui, ou gratuito, né? Ele vai ser o seguinte, ele vai servir para informar quando existiu uma mudança de endereço dentro da rede. Por quê? Porque em algum momento pode existir uma alteração no endereço IP, né? Teoricamente não é que o endereço MAC não possa ser mudado, mas ele é mais difícil de ser mudado. Então, é através desse protocolo aqui, dessa parte da questão gratuita do ARP aqui, né, que é comunicada as alterações, porque no mundo real nem sempre essas coisas são estáticas, podem existir, então essa parte do protocolo é prevista para isso. Então aqui dentro a gente vai ver o seguinte, que o pacote gratuito do ARP, ele tem apenas um único pacote na captura, e nós temos então uma situação aqui, né, em relação aos campos e à estrutura. Então, aqui eu deixei para vocês o que a gente vai ver lá, mas a gente pode ver na prática com o Wireshark. Basicamente, o que nós queremos ver na prática é onde que tem essas flags aqui, ó, que mostram que é um ARP gratuito. Vamos dar uma olhadinha lá, então? Então, aqui, pessoal, eu vou fechar essa captura, né? Eu posso pressionar só um Ctrl W aqui, né? Vou em File, Open e vou abrir aqui dentro, ó, o ARP gratuito. Então, no momento que eu abro ele aqui, a gente vai ver que só tem um único pacote, conforme eu comentei antes com vocês. E é aqui, pessoal, ó, é nessa parte aqui que tem a informação. Tudo o resto que a gente já viu antes se aplica, né? Mas nós temos essa informação aqui que é referente à parte do ARP ser gratuito. E é aqui que a gente determina, então, que existiu essa mudança, né? Que é ele diz aqui, a gente pode olhar aqui em cima, ó, que ele é uma espécie de um anúncio. Ele está anunciando, né? Uma mudança, uma modificação que aconteceu na rede em relação aos endereços IP, né? Então ele está anunciando isso na rede e essa parte aqui que é interessante, referente à parte do ARP gratuito. Então, partindo agora para a terceira prática, pessoal, eu queria mostrar para vocês usando um outro sistema operacional que também é muito bacana, que é o Kali Linux. O que tem de bacana no Kali Linux? Ele é um tipo de sistema operacional que ele é utilizado para testes de penetração, ou seja, ele é mais para essa parte de segurança, utilizados para segurança ofensiva, hacker ético, enfim, tem toda uma área da cibersegurança que é utilizado com o Kali Linux. Então eu queria demonstrar para vocês que dentro do Kali Linux a gente também consegue fazer alguns tipos de análises, né? Inclusive ele já vem com o Wireshark pré-instalado. E aqui dentro o que a gente quer fazer é o seguinte, a gente vai abrir o Kali Linux, né? Vai pegar o navegador e vai filtrar, vai abrir o Wireshark e filtrar por ARP. Vamos ver se a gente consegue ter algum tipo de requisição lá. E para forçar as mudanças de requisição no ARP, a gente vai usar esses dois comandos aqui, que é o sudo dhc client e também o "-r", a opção "-r" aqui, que é para forçar ele a uma reinicialização. Bom, pessoal, então aqui dentro já do Kali Linux a gente vai fazer alguns testes. Primeiro, vamos abrir o Wireshark, né? Como eu comentei com vocês, ele já vem por padrão. Ó, ele está me pedindo a senha aqui, então eu vou colocar a minha senha. E uma coisa que a gente usa muito aqui nesse universo aqui do Linux é o terminal, né? Então eu já vou deixar aberto aqui o terminal também. Bom, vamos deixar ele rodando aqui, né? E vamos colocar então um filtro por ARP. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Ó, ele já pegou. Então nós temos aqui, ó, tanto a pergunta, né, que nós vimos, ó, quem tem o IP 10.0.2.2
fale para o 10.0.2.15. Então, como que a gente pode ver se isso aqui é importante, né? Por que é interessante? Se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho a permissão como usuário comum aqui. Ó, como usuário comum eu consigo ver o meu endereço IP, ó. Meu endereço IP aqui é, o 10.0.2.15. Então ele pergunta, né? Para quem tem o 10.0.2.2, fale para o 10.0.2.15. Aí ele responde, ó. O 10.0.2.2 está em, né? E daí ele fala o endereço MAC. Então aqui a gente tem essas informações. E o que eu queria ver com vocês aqui é a gente fazer um teste exatamente para forçar, né, uma nova, um novo tipo de requisição ARP. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver como é que a gente pode fazer isso, tá? Primeiro de tudo, vamos nos logar aqui como usuário, superusuário, né, sudosu. Então vou colocar aqui a minha senha. Ó, pode ver que ficou vermelhinho, então eu estou agora como superusuário. E eu posso pegar aqui, ó, nas minhas configurações, eu poderia alterar a minha configuração de rede para forçar o tipo de configuração aqui que venha a ser uma configuração, uma mudança de rede, né? Para fazer com que ele gere aquela informação referente ao ARP gratuito. Ó. Pode ver que já aqui ele já fez, ó, o ARP gratuito. No momento que eu faço, simplesmente de abrir, ó, a minha interface de rede para fazer o tipo de verificação, né, para alterar as minhas informações de interface de rede, ele já lançou aqui, ó, uma informação para mim. Então ele está dizendo um anúncio aqui, né, que existiu uma modificação, ó, para o 10.2.15. Então existiu já uma modificação. Aqui nós temos exatamente o tipo de informação que é do Gracious, né? Bom, pessoal, então aqui a gente já viu essa parte da prática 3, né? Espero que tenha ficado aí bem claro para vocês. E avançando aqui, a gente já vai indo para a finalização, onde a gente viu o seguinte. Então, nós entendemos aqui o que é o protocolo ARP, né? Ele vai fazer uma relação entre o nível de camada de enlace e o nível de camada de rede. A gente viu também, analisamos na prática, né? Usando o Wireshark, vimos ali aonde que está a camada física, onde que está a camada de enlace, onde que está o protocolo ARP. Vimos que esse protocolo é um dos mais simples. A gente viu ali que ele troca apenas dois únicos pacotes para estabelecer ali essa comunicação, quando ele pergunta, né, quem que tem o endereço ARP, que ele manda via broadcast, depois ele recebe via unicast. E vimos também o tipo de protocolo, que é o ARP gratuito. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo, então. Até mais!